Agora são 7h11 e vamos falar aqui com o Jorge Rubem Folena de Oliveira, ele que é advogado, cientista político e membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Olá, Folena, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, senhores ouvintes. Bom, Folena, vamos começar aqui falando da prisão aí após segunda decisão da segunda instância. A gente viu que já teve essa votação, né, no Senado. Inclusive foram aí quantos votos? 22 votos a 1, né? O único contrário foi do senador Rogério Carvalho, do PT, do Sergipe. Bom, agora o Alcolumbre, né, o presidente do Senado, disse que, olha, vai ficar para depois, porque também tem esse acordo com a Câmara dos Deputados. Essa disputa aí em relação à prisão após condenação em segunda instância está bastante polêmica, não é isso, Folena? Conta pra gente. Olha, Marilu, realmente esse assunto não é só polêmico, mas, acima de tudo, revela um casuísmo muito grande por parte do Congresso brasileiro nesse momento, né? E, particularmente, com relação ao Senado, onde foi aprovado ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, né, do Senado, um projeto de lei, né, alterando o Código de Processo Penal para instituir a prisão em segunda instância, ou seja, após o julgamento pelos tribunais de justiça ou pelos tribunais regionais federais, já poderia se dar início imediato ao cumprimento da pena. Com essa decisão política, na verdade, o que o Senado está fazendo é tentar superar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que foi com base na Constituição. A Constituição brasileira, tá, e seguindo as cartas de princípio, principalmente no dia de ontem, né, a Declaração de Direitos Humanos da ONU, né, ela assegura a presunção de inocência ao esgotamento de todas as instâncias possíveis, para evitar exatamente abusos. Essa garantia da presunção de inocência que o Senado e a Câmara dos Deputados, de uma forma casuísta, quer tentar superar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, essa posição da presunção de inocência é uma garantia à pluralidade, para evitar abusos. Essa é a origem histórica da presunção de inocência. Ou seja, se vem agora o Congresso brasileiro tentar mudar uma decisão da Suprema Corte de uma forma casuísta, e particularmente nesse caso do Senado de ontem, aconteceram duas coisas, senhores ouvintes, para nós termos bastante clareza com relação ao tema, Marilu. Primeira questão é que é um projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal, como eu disse. Ou seja, é uma lei inferior à Constituição. Isso aí é casuísmo. É casuísmo barato, casuísmo pequeno sob o aspecto jurídico, porque a discussão ela está no âmbito constitucional. No âmbito constitucional. E a segunda questão, ontem foi o dia, tem um simbolismo nisso, porque ontem comemorou-se mais uma vez a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Essa decisão ela tem um simbolismo. Esses parlamentares do Senado Federal, senadores que atuaram, quebrando um acordo político já firmado com a Câmara, tá? Eles estão tentando passar, são todos ligados, foram todos basicamente, a sua grande maioria, inclusive a relatora ontem, que foi cassada pelo TSE, juíza Selma, assim que ela se chama, né? Eles são todos ligados à Lava Jato. Todos ligados à Lava Jato. Ou seja, é um casuísmo que estão tentando fazer nesse país. É não reconhecer, né, as mazelas que nós estamos passando. Enquanto nós tivermos, Marilu e senhores ouvintes, a política brasileira contaminada por uma perseguição judicial que hoje está sendo encaminhada para o parlamento, nós não vamos avançar. Então, Marilu, o que aconteceu ontem no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, me parece que não reflete totalmente o pensamento do parlamento brasileiro. O parlamento quer discutir isso, a Câmara quer discutir, está apresentando um projeto de PEC, né, uma PEC, né, para tentar também superar a decisão do Supremo, também casuísta, para acabar com os recursos para o Supremo Tribunal Federal. Essa proposta já foi apresentada em 2011, proposta muito semelhante pelo presidente do Supremo Tribunal Federal à época, em 2011, ministro César Peluso, e foi rejeitada, foi engavetada. Por quê? Na verdade, não se pode acabar com recursos para as cortes superiores. Fazer isso vai ser, mais uma vez, se a Câmara levar adiante esse projeto de uma forma casuísta,
será mais uma vez rasgar a Constituição do Brasil. Essa Constituição que está sendo a todo tempo violentada. A Constituição originária do Brasil, aquela que estabeleceu as garantias individuais, assegurou os direitos sociais e a soberania nacional, ela está sendo desmontada. Então, chama a responsabilidade dos políticos brasileiros, do Congresso, da Câmara, do Senado, da sociedade brasileira, para que não podemos continuar nessa aventura. Essa aventura está destruindo o Brasil. Em 2013, tivemos um golpe que foi contra a Constituição. E continuamos com isso. Vem a Suprema Corte, num determinado agora, restabelecer a ordem, volta o parlamento com esse debate, sempre com um debate conduzido pela Lava Jato. Quando o Supremo, em 2013, julgou que os promotores poderiam fazer investigação e a Câmara dos Deputados apresentou a PEC 37, que proibia a investigação, vieram os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público reclamar, dizendo que era casuísmo, porque estava-se naquele momento a Câmara dos Deputados tentando revogar uma decisão da Suprema Corte. E agora o mesmo princípio não vale. Então a Lava Jato pode tudo. Eles podem reclamar, podem chorar e podem até praticar atos contra a Constituição. Isso é inadmissível. O Senado Federal tem que ter atenção no que está se fazendo, Marilu. Tá certo. Folena, bora, vamos falar agora sobre a operação, né, que visa aprofundar aí as investigações sobre o pagamento, né, de despesas da família do ex-presidente Lula com recursos das empresas da telefonia Oi e da Vivo, né, envolvendo o filho do ex-presidente. Uma operação da Polícia Federal que está ligando a Oi, ao filho do Lula, ao sítio de Atibaia. Eu queria saber exatamente o que você pensa a respeito, Folena. Marilu, mais uma vez, é o casuísmo. E veja que parece que as coisas estão coordenadas. Ontem, os apoiadores da Lava Jato, com relação à questão anterior que você levantou, levando na Comissão de Constituição e Justiça a aprovação desse projeto de lei para permitir a prisão em segunda instância. E ontem também, a Lava Jato, em total desespero, faz um pedido de busca e apreensão, até mesmo uma tentativa de prisão do filho do presidente Lula. Me parece que está tendo algum problema na Lava Jato. E o problema é muito sério, porque isso é tudo uma ação de afirmação, porque a Lava Jato foi completamente desmoralizada. É uma ação por parte de promotores, de juízes, que hoje o país todo tem conhecimento da fragilidade dessas acusações. Essa ação ontem, requentada, contra o filho do presidente Lula, que nada tem a ver com a Petrobras. Quer dizer, isso não tem a menor lógica. O que a Lava Jato de Curitiba tem a ver com o fato que se passa em São Paulo, com a Oi? Não tem nenhuma ligação com a Petrobras. Ou seja, a Lava Jato faz isso, Marilu e senhores ouvintes, com um único objetivo, de tentar criar uma situação espalhafatosa para tirar do seu meio, né, acusações seríssimas, inclusive contra membros da Lava Jato, que, segundo revelações apresentadas na última semana, né, de que teriam até mesmo alguns integrantes recebido mesadas por parte de doleiros. Então, quer dizer, é uma crise muito grande da Lava Jato. Nós já sabemos como eles atuam. A atuação dessa Lava Jato, né, é sempre contra a lei, é sempre espetaculosa, é sempre uma ação política. E ontem, no dia 10 de dezembro de 2019, assistimos o discurso do presidente da Argentina, o Fernandes, declarar com muita clareza para o povo argentino, que eu acho que deve valer também para o Brasil, para todos os brasileiros. Não é mais admissível permitir que a politização da justiça conduza nossas vidas. Ele disse um nunca mais, que a justiça nunca mais seja politizada. E no Brasil nós temos que fazer isso, porque toda hora o Poder Judiciário tem sido utilizado por parte de membros de alguns integrantes do Ministério Público com propósitos políticos. E fica muito claro, na ação da Lava Jato de ontem, mais uma vez, Marilu, que eu tenho dito diversas vezes nesse jornal, no jornal de vocês, é que há uma ligação muito estreita entre Lava Jato e Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Tudo é uma coisa só. Lava Jato, Sérgio Moro e Bolsonaro constituem-se uma única ação. E essa ação, até agora, tem sido contra o Brasil. O país regrediu.
em todos os índices sociais, em todos os índices econômicos e passamos a viver num país do ódio. A Lava Jato alimenta o ódio. O juiz, esse ex-juiz, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele alimenta o ódio também. E o governo, o presidente da República, ele não governa para todos os brasileiros, ele governa para o ódio, alimentando numa parte da população ressentida, o que tem de pior numa sociedade, quando nós temos que trabalhar para que o país possa se desenvolver, que o país possa ter esperança. E hoje o que nós menos temos é esperança. A Lava Jato conduziu, sinceramente, senhores ouvintes e Marilu, a Lava Jato conduziu a derrocada do Brasil. O país que crescia e deixou de crescer. Estamos hoje num estágio muito grave de desemprego por culpa da Lava Jato. Podem ter certeza disso. Todos os brasileiros de sã consciência não são defensores de corrupção. Queremos que sejam apurados todos os casos e que, principalmente, aqueles que patrocinaram no setor privado, particularmente no setor privado, que corromperam, sejam responsabilizados. Mas não dá para ficar vivendo de uma politização da justiça que leva ao retrocesso desse país. Empresas faliram, desempregos foram instalados. Então nós temos que retomar o desenvolvimento, nós temos que resgatar a soberania. Não pode a Lava Jato ter 2 bilhões de reais para fazer uma fundação quando crianças não têm escola de qualidade, quando a saúde do Brasil está completamente destruída, quando a Previdência Social, o governo diz que está incapacitada. Ou seja, por que 2 bilhões de reais para a Lava Jato? Um dinheiro que é público, que deveria estar sendo distribuído entre todos os brasileiros, no momento em que o país não tem esperança, não tem emprego, não tem trabalho, Marilu. Exato. Essa é a questão que eu deixo para nós pensarmos. Sim, sem dúvida. Agora, só para a gente terminar, 2 pontos aqui, Folena. Justamente essa questão, né, envolvendo o filho do ex-presidente Lula, sai no dia em que o Datafolha diz que o presidente Lula, a soltura do presidente Lula, tem aprovação de 54% dos entrevistados. Quer dizer, é uma coincidência? E segundo, eu queria que você falasse sobre a sua proposta aí no Instituto dos Advogados Brasileiros de fazer a frente em defesa da Petrobras, do desenvolvimento e da soberania nacional. Marilu, como eu falei na sua questão, está muito claro que tudo isso tem uma ligação, né, política. A Lava Jato ela não age juridicamente, ela não age de acordo com a Constituição nem com as leis. Ela é um instrumento de política. E aí vem dentro da política a pesquisa do Datafolha, dá uma resposta científica para o parlamento brasileiro. Quando a pesquisa da Datafolha diz que mais de 50% dos brasileiros concordaram com a liberação do presidente Lula, porque era uma injustiça, está dizendo para o parlamento brasileiro, não aprove essa prisão em segunda instância, porque aprovar essa prisão em segunda instância é um casuísmo contra uma decisão proferida numa sentença do Supremo Tribunal Federal que beneficiou o presidente Lula e diversos brasileiros. Porque nós temos que assegurar a presunção de inocência para todos. Como eu disse, Marilu, a presunção de inocência é uma garantia da pluralidade, é uma garantia para o negro, é uma garantia para o homossexual, é uma garantia para a mulher, é uma garantia para o idoso, porque senão governos ditatoriais, como temos visto pelo mundo afora, vai começar a perseguir as pessoas e ninguém vai ter, todos já vão ser condenados de saída. Então nós temos que esgotar todas as instâncias para impedir o que isso aconteceu no passado, como vimos na Alemanha nazista, como vimos no fascismo italiano. Nós não queremos isso. A presunção de inocência é uma garantia para a pluralidade. E quando o Datafolha revela que mais de 50% dos brasileiros estão de acordo que as pessoas devem, não é o presidente Lula somente, é que deve ser respeitada a presunção de inocência, a população brasileira está dizendo para o Congresso, deputados, senadores, não é a voz da Lava Jato que é a voz dominante, é a voz do povo. A voz da sociedade brasileira diz: queremos a manutenção da Constituição, queremos a manutenção da decisão do Supremo Tribunal Federal. Foi uma decisão cara para o Brasil. E essa decisão tem que ser mantida e respeitada, ser colocada de pé e não destruída por meio de casuísmo de interesses de procuradores e juízes da Lava Jato e parlamentares ligados que foram eleitos pela Lava Jato. Marilu, é esse o ponto que eu acho que em relação à questão da prisão do filho do presidente Lula, não é prisão, essa ação que eles fizeram ontem de busca e apreensão, até mesmo pediram a prisão, mas a juíza
lá teve bom senso de verificar que nem ela é competente para isso, porque esse assunto já foi analisado há muito tempo por outras instâncias do Ministério Público e da própria Justiça Federal, que verificaram que nada teria sido praticado de ilegal por parte do filho do presidente Lula. Não estamos aqui fazendo a defesa particular de ninguém. Estamos aqui, Marilu, e esse é o objetivo do jornal Brasil Atual, é levar informação para a população, esclarecer os ouvintes. O que está acontecendo é uma perseguição implacável contra o presidente Lula e contra todos que defendem os direitos humanos, contra todos que defendem a pluralidade, contra todos que defendem a população brasileira. Na verdade, o que se quer é encaminhar o Brasil para interesses menores, interesses de pessoas que sempre se colocaram contra o país. Na verdade, se trabalha em favor do mando, em favor do arbítrio, em favor do autoritarismo. E é isso que nós não admitimos. Não dá para admitir e o parlamento brasileiro tem que ter consciência disso e a pesquisa Datafolha, com mais de 50%, deixa muito claro isso. Marilu, também agradeço a oportunidade, não é iniciativa minha, né? Na verdade, quero aproveitar o espaço para amanhã, dia 12 de dezembro, às 18 horas, na Associação Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro, na Rua Araújo, Porto Alegre, vai ser lançada a Frente Estadual, no Rio de Janeiro, pela defesa da Petrobras, do desenvolvimento e da soberania. Está participando dessa frente diversas entidades, como a ABI, como o Clube de Engenharia, como o Instituto dos Advogados Brasileiros, diversos conselhos regionais profissionais, como a Ordem de Advogados do Brasil, Conselho Regional de Economia, Conselho Regional de Arquitetura, CREA do Rio de Janeiro, movimentos sociais, né, aí expandido, como o UNE, bem diversos, como o movimento sindical, CUT, CTB, diversas entidades sindicais participando. É um grande movimento, é um movimento mesmo de mobilização da sociedade brasileira para dizer um basta às privatizações. Não é possível que empresas públicas, fundamentais ao desenvolvimento do Brasil e à garantia da população brasileira, sejam entregues ao capital privado. Não dá mais. Não dá para se permitir que a Eletrobras, que é uma empresa que fornece energia, seja privatizada, porque se ela for privatizada, o preço da energia vai triplicar. E se a Petrobras for privatizada, o combustível vai ficar mais caro. Então, Marilu, amanhã eu convido a todos que possam comparecer no lançamento da Frente Estadual de Defesa da Petrobras, da Soberania e Desenvolvimento, às 18 horas, na ABI, que fica na Rua Araújo, Porto Alegre, próximo ao metrô Cinelândia, no Rio de Janeiro. Marilu, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa convocação. Claro, tá certo, Folena. A gente agradece aqui a sua participação e fazendo essa análise profunda e precisa. Um grande abraço para você, Folena. Muito obrigado, Marilu. Bom dia e bom trabalho para todos. Bom dia. Falamos aqui com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros.